para vocês verem, né, a importância que tem a gente entender as palavras. Entender uma palavra errada é cair numa cilada de uma interpretação equivocada, e não só interpretação equivocada, mas também de um erro, uma heresia. Então, o problema todo gira em torno de 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Esta é uma palavra bastante polêmica. Por quê? Porque é uma palavra que vem do grego, né, e se chama, no grego é apostasis. Mas ela tem vários significados. Quando eu falo de nós entendermos corretamente as palavras, nós temos um exemplo aqui entre os nossos queridos que estão participando. Olha só. O Henrique Rodrigues, que congrega aí com o operador Williams em Itaquera, ele fez vários comentários aqui, né, nas redes, né? Ele está acompanhando o programa. E ele fala assim: estou tentando pegar o costume de dizer Torá e Nova Aliança. Verdade, são 2 palavras, né, que devem ser entendidas. Mas não necessariamente essas 2 palavras têm uma conexão direta. O que eu quero dizer? O que significa Torá? Torá, queridos, são os 5 primeiros livros das Escrituras, escritos por Moisés, né? E que contém a lei de Deus, mas também falam sobre a criação, falam sobre o chamado fala sobre as alianças de Deus com Noé e o dilúvio, né, que decorreu, fala sobre o chamado dos patriarcas, aliança, por exemplo, com Abraão, e também vai terminar falando sobre a aliança, a antiga aliança com o povo de Israel, a libertação do Egito e a entrega, a aliança feita com eles no Monte Sinai, e também a entrega da lei, tá? Só que quando a gente fala sobre a primeira parte da Bíblia, nós falamos em escrituras hebraicas. Esse é o termo correto, porque esse termo vai abarcar também os livros proféticos, os livros históricos, né? Vai abarcar os Salmos, vai abarcar o próprio livro de Daniel, que foi comentado agora, entende? Então, essa é a melhor definição. E as escrituras gregas, a partir dos evangelhos, né? E que vão até o livro da Revelação, né? Apocalipse não é fim do mundo, Apocalipse é revelação. Então você veja, os termos usados são corretos, mas os melhores termos não são esses. Essa é a questão. A palavra apóstasis é uma palavra que ela tem vários significados. Entre eles, estar longe de. Estar longe de pode significar uma separação radical e física, tá? Aliás, em boa parte, talvez na maioria das partes das escrituras que ela é usada, parece que 12 partes aí, ela tem essa conotação. Então, por exemplo, quando você tem Paulo e Barnabé, e João Marcos está com eles, e João Marcos então chega no litoral, vê aquelas montanhas, se assusta e se aparta deles. Então isso foi uma apóstasis, uma separação. Em outro momento, quando o próprio Paulo e o Barnabé se separam, há uma apóstasis, uma separação radical. Mas também há um outro termo, né, quando você fala de estar longe de, que é uma separação radical e definitiva da verdade, uma renúncia à fé ou à doutrinação anterior, né? Ou então uma renúncia à fé e à prática religiosa, né? Você só consegue determinar, né, sobre
o que é essa apóstasis pelo contexto da passagem que ela é utilizada, né? E não é porque a maioria das vezes se refere a uma separação física, que aqui você vai ter uma separação física. Eu vou dar o exemplo de outra palavra, a palavra sabaton, do grego, né? Que vem do Shabá, o sábado, né? Nós sabemos que a palavra Shabá, ela não tem só uma significação, nem na escritura hebraica, nem na grega. Ela significa cessar, e ela pode se referir aos sábados do sétimo dia, à lei moral de Deus, mas também ela pode se referir aos sábados, que eram as festas de peregrinação de Israel, ou então as festas anuais dos judeus. A própria Lua Nova, que era uma festa mensal, era um sabaton. Então, queridos, você tem na maioria das vezes esta palavra sábado se referindo ao sábado do sétimo dia, 85% das citações. Mas 15% são muitas citações que se referem aos sábados cerimoniais. Esses que eram anuais, esses que eram plurianuais, né? Esses que eram convocações especiais, porque a palavra significa cessar. A palavra significa que toda obra que era feita antes é parada, como um feriado. Então esse é o significado original. Então lá em Colossenses, 2 Colossenses 16:17, você tem a citação sábados, mas não se refere ao sábado do sétimo dia, ao sábado moral. Até mesmo quem não guarda o sábado, os grandes teólogos, admitem que ali, pelo contexto, é claro e certo que se refere às festas anuais, mensais, às festas de peregrinação dos judeus. Então, queridos, é um tremendo de um erro interpretar erradamente essa palavra, entender erradamente essa palavra e dizer que ali é o sábado do sétimo dia. E apóstasis é a mesma coisa. Assim como essa questão das 70 semanas, também entender errado é perigosíssimo. Lá em Daniel 9, quando a gente vai entender o que são as 70 semanas, nós vemos que o anjo aparece a Daniel, e enquanto no capítulo 8 o texto era escrito em aramaico, mostrando, né, uma linguagem gentia e que a profecia devia se dirigir aos gentios, no 9 o texto está em hebraico. E especificamente quando o anjo entrega a profecia, ele entrega na forma de uma poesia. Por quê? Porque ele queria deixar bonito? Não. É porque a poesia denotava, naqueles tempos, uma ordem ou uma profecia para o futuro que deveria ser da mais alta importância. Então ela era declamada como uma poesia. Diferente do português, que a gente tem uma poesia, que é uma poesia em que deve haver uma rima, no hebraico nem sempre a rima é tão valorizada, mas o paralelismo é. O paralelismo é. Então, por exemplo, quem interpreta Daniel capítulo 9, sobre aqui, quem interpreta Daniel capítulo 9, dizendo que ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e se ele é o anticristo, ele desconsidera o contexto correto de interpretação, que é de uma poesia, porque, olha só, no verso 26, que é o equivalente a uma estrofe: depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não terá nada. O ungido aqui é Jesus. Em seguida, na mesma estrofe, ele fala sobre o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quem é esse povo do príncipe que há de vir? São os romanos que vêm contra Jerusalém. E por fim, o seu fim virá como uma inundação. E haverá guerra até o fim, desolações foram determinadas. Aqui ele fala sobre o quê? Jerusalém e o templo, mais especificamente. Veja a ordem. No verso 27, que está em paralelo
você encontra a mesma ordem. Ele fará firme aliança com muitos. Quem é ele? O ungido. É Jesus, não é o anticristo. Né? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Aqui não é o cessar físico, aqui é a validade, tanto que ele cita os dois termos, sacrifício e oferta de cereais, que eram os dois itens que compunham, a grosso modo, o sistema sacrificial judaico. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação. Aqui, novamente, ele fala sobre quem? Os romanos vindo contra Jerusalém, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Ele quem? Sobre o templo em Jerusalém, completando o paralelismo da poesia. Então, queridos, não dá para você separar 69 semanas da última semana no final dos tempos, porque aí você vai criar uma aberração para defender uma coisa que não existe. Jesus, o ungido, fez uma aliança. Aliás, não fez uma aliança, ele tornou firme a aliança, é o que está no original. Que aliança é essa? A aliança que foi feita primariamente com os patriarcas, com Abraão, dizendo que ainda que Israel pecasse, o concerto que Deus fazia com ele era um concerto inquebrantável. Né? Então, essa é a forma, né, que nós interpretamos pelo contexto. Agora, aí você pega e fala, não, ele deve se referir ao mesmo desolador, não é o Império Romano, conforme aconteceu na história, e conforme os próprios judeus do tempo de Jesus acreditavam, mas sim, os últimos 7 anos da história, numa separação artificial. Aí você tem que forçar todas as outras passagens a combinar com essa, inclusive 2 Tessalonicenses, capítulo 2, em que Paulo fala sobre o retorno sobre a volta de Jesus. Porque olha só, eles falam que nós temos que respeitar o contexto de Tessalonicenses. Por que Paulo fala na 2 Tessalonicenses sobre esse assunto? Porque na primeira carta ele havia falado sobre como se daria, né, o arrebatamento da igreja para os mortos sendo ressuscitados e transformados, os vivos sendo transformados e subindo até as nuvens para se encontrar com Cristo nos ares. Então Paulo vai só até aí. Em momento nenhum, Paulo usa o termo apóstase, separação da igreja. Ele cita o que ia acontecer, mas ele não usa esse termo separação, radicalmente a separação. Então aí a gente vai em 2 Tessalonicenses, porque quando Paulo fala sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o que Paulo ele vai falar? Ele vai falar para nós sobre um monte de coisas. Só que depois que ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, começam a falar que, como Paulo tocou nesse assunto, é porque o retorno de Cristo e o juízo de Deus era iminente. Já estava para acontecer, já estava acontecendo. E aí Paulo tem que explicar para eles, né, que não ia ser assim. Que eles não se demovessem porque estavam tentando causar confusão, estavam tentando causar alarde, estavam tentando causar pânico na igreja. Ele fala que isso não aconteceria, né? Era preciso se cumprir outros pontos e outras profecias. E ele vai falar sobre essas profecias no capítulo 2. No capítulo 2, ele vai falar o quê? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Então, o assunto é esse: vinda de Jesus e reunião com Ele. Tá? Então, essas duas coisas, elas não aconteceriam. Veja bem. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Por quê, irmãos? As coisas são muito ligadas. Né? Nós sabemos que a vinda de Jesus, ele tem dois propósitos. Primeiro, a nossa reunião com Ele, que é ressurreição dos mortos, transformação dos que estiverem vivos, reunião com Cristo nos ares, é nossa salvação. E, em seguida, ele vai falar sobre o dia do Senhor. Dia do Senhor não é igual à grande tribulação. Isso é mais um erro de interpretação. Dia do Senhor
é juízo. Pedro fala, o dia do Senhor será um dia de trevas, não de luz. O dia do Senhor será um dia de juízo, né? Um dia em que tudo será julgado, né? É juízo que acontece em etapas. A primeira etapa é antes do milênio, a segunda etapa é depois do milênio. A primeira etapa é contra as nações vivas ali então. A segunda etapa será contra aqueles que se rebelarem. E uma terceira etapa, que é a ressurreição dos mortos ímpios para serem julgados. E julgados não é você dizer se é o inocente ou culpado, é você receber, né, o castigo pela sua culpa. Então o juízo abarca todo esse período. Quando a gente fala em dia do Senhor, a gente não fala em tribulação que acontece antes da vinda de Cristo. A gente fala sobre juízo, tá? Então ele fala em três coisas aqui. No que diz respeito à vinda do Senhor Jesus, nossa reunião e o dia do Senhor. Essas três coisas. É claro, né? Você está vendo que o contexto é claro. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto o quê? As três coisas das quais estão falando. Vamos prestar atenção ao contexto. As três coisas. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia aqui, queridos, não é o arrebatamento da igreja para se encontrar com o Senhor nos ares. Ele já falou que antes que aconteça a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja para se encontrar com ele nos ares e o dia do juízo, haverá a apostasia. Apostasia ainda haverá? Nos dias de Paulo haverá, nos nossos dias ela já veio. Você vai ver que todo o contexto dessa passagem, ela envolve apostasia e como, né, mentira da qual o homem do pecado se aproveitaria. Quando ele fala o homem do pecado, o homem da iniquidade, ele está falando aqui sim da mesma figura que a gente fala, a gente chama de anticristo, né? A gente fala, a gente cita como em Daniel o chifre pequeno, a gente fala em Apocalipse como a cabeça da besta que é restaurada. Então, queridos, ou a prostituta montada sobre a besta, é a mesma figura, Então, viria a apostasia, viria a manifestação do homem da iniquidade, e aí o que decorre disso tudo? Porque o homem da iniquidade aproveitaria a apostasia para anunciar e para pregar a mentira. Tudo isso já tem se cumprido. A história mostra, não poderia ser mais fiel e verdadeiro esse texto. Por quê? Porque a apostasia, ela começa logo em seguida aos dias dos apóstolos. O próprio Paulo já declarava isto lá em Atos: após a minha partida entrarão no rebanho lobos que enganarão a muitos e tentarão destruir o rebanho. Depois João fala, muitos anticristos já têm se revelado e já estão no nosso meio. Então, queridos, próprios apóstolos já diziam que a apostasia já estava começando, estavam se separando da verdade da palavra de Deus, estavam se separando da doutrina verdadeira, da lei do Senhor, aí sim, meu amado irmão Henrique, registrada na Torá. Estavam se separando dessas verdades todas. Então, houve a apostasia e em seguido a apostasia, porque o homem da iniquidade, ele é um dos introdutores, né, da apostasia, que é a igreja corrompida, o Império Romano, a sua fase eclesiástica, né, aquela igreja, né, que tem uma pessoa central na frente, por isso o homem da iniquidade, né, a figura papal, né, não dá para a gente não deixar de falar a verdade, né, continuaria introduzindo o erro. E olha só, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Não é verdade? Vigário vis filii Dei, vigário ou representante do Filho de Deus, com autoridade para se dizer infalível. Que cumprimento melhor dessa profecia você quer?
Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ele estava com vocês? Então Paulo está lembrando aqui um ensino que ele deu para eles. E agora vocês sabem o que detém para que ele seja revelado a seu tempo. Detém era o poder romano dos imperadores que depois cai. Porque o mistério da iniquidade já opera. Olha só como não é uma coisa para os últimos anos. Ele já operava nos dias de Paulo, porque esses ensinos heréticos já queriam entrar. Tá? E aguarda somente seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo. Então veja, isso não é o afastamento da igreja. De forma alguma, quando Cristo volta, a igreja, haverá pessoas da igreja vivas, né? Então, quer dizer, não é a igreja que impede, porque a própria igreja acaba sendo corrompida. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Então esse poder só será destruído na volta de Jesus e não se revelará nos últimos 7 anos, mas já tem se revelado desde a Idade Média, quando no ano 538 Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente, Império Bizantino, ele declara a supremacia do Papa sobre toda a cristandade, tá? Então o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda para a presença, queridos. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Os maiores prodígios lá no Apocalipse são a mudança da palavra de Deus, né? A colocação de leis humanas que, se não fossem seguidas, em detrimento das divinas, as pessoas seriam mortas. O chifre pequeno lá de Daniel faz a mesma coisa, ele tenta mudar os tempos e a lei. Isso já existe. Compara o catecismo que tem normal aí da igreja, que fala guardar domingos e festas, com os mandamentos da Bíblia, lá em Êxodo capítulo 20, que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Houve sim esta mudança na história. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, a pessoa não dá atenção, a pessoa quer inventar profecias, interpretações, em vez de acolher a verdade do que está escrito. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro. Quer dizer, o próprio Deus permite que eles fiquem enganados, né? Isso é muito claro lá em Mateus 7, quando Jesus fala que no último dia, quando ele voltar, muitos virão até ele e falam: Senhor, não fizemos tantos milagres, não expulsamos demônios, não fizemos curas no teu nome? E eu olharei para eles e direi abertamente: afastai-vos de mim, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade, vocês que não guardam os mandamentos de Deus. E aqui em Tessalonicenses, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, uma palavra, queridos: apóstasis, se for mal interpretada, ela causa confusão. Aqui é muito claro todo o contexto. Ele fala sobre o homem da iniquidade com a manifestação do erro. Manifestação do erro é o quê? Vindo da apostasia. Se confirma lá no Apocalipse, se confirma lá em Daniel, se confirma nas 70 semanas, mas não se confirma, né, numa separação de uma última semana para os últimos dias. Não se confirma. Aí eles vão citar passagens, vão citar, por exemplo, olha só, a mesma palavra apostasia, ela é usada aqui em Atos 21, capítulo 21 e verso 20 e 21. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus. Eles disseram: você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei? Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem, é a mesma palavra apóstasis, apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Veja, aqui eles estão
falando sobre lei moral e lei cerimonial, misturam tudo. Só que o que interessa para nós é que a apostasia, a separação, não é de Moisés. A apostasia é muito clara da doutrina, e isso mesmo é o que acontece aqui em 2 Tessalonicenses 2 e verso 3, é um afastamento da doutrina verdadeira. Então, queridos, heresias, afastamento da verdade, mudança na lei, tudo isto é profetizado e são sinais dos tempos e da iminente volta de Cristo. Estamos sim nos últimos dias. Quanto tempo nos resta? Muito pouco, porque tudo isto aqui já tem se cumprido. Não se deixe enganar, não se deixe demover por falsos ensinos. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. Não houvesse se cumprido essas palavras de Paulo, nós até poderíamos dizer a profecia falhou, mas elas se cumpriram e brevemente todas elas se cumprirão. O que ele diz em 1 Tessalonicenses se cumprirá e Cristo há de voltar.